Hoje o nosso assunto é de figuras semelhantes, tá? E esse é um assunto bem interessante, a partir dele nós vamos aprender muita coisa legal, tá? E a partir dele nós vamos fazer uma experiência também depois, tá? Então, vamos prestar bastante atenção no que é figuras semelhantes, para depois a gente entender o trabalho certinho, tá bom? Seguinte, figuras semelhantes é quando a gente tem duas figuras, no qual uma é a ampliação da outra ou uma é a redução da outra. Por exemplo, né? Você vai mandar ampliar uma foto sua para a sua festa, né? Aí, o que acontece? Você vai pegar uma foto e vai mandar lá para o lugar que amplia a foto, né, gente? Agora esqueci o nome do negócio. Vai mandar para lá e aí eles vão ampliar a tua foto. Então, essa ampliação, o que acontece, né, nesse momento? Nesse momento da ampliação, a mesma proporção que eles aumentarem no comprimento, eles têm que aumentarem na largura para poder ampliar a tua foto. Porque se eles ampliam mais no comprimento do que na largura, sua foto vai ficar achatada, né? Vai ficar deformada, não vai ficar semelhante ao original. E vice-versa, se aumenta muito na largura e não na mesma proporção do comprimento, vai ficar esticada, né, verticalmente, então vai ficar deformado também, não vai ficar semelhante ao original. Então, para ser semelhante, pode ocorrer sim a redução ou a ampliação de figuras, desde que, né, o mesmo tanto que eu aumento, a mesma proporção que eu aumento um lado, eu tenho que aumentar todos os outros, tá? Para não sofrer alteração. Então, esse é um exemplo da foto, né? Eu tenho um exemplo aqui de duas formas geométricas que eu fiz para vocês, né? Eu fiz um trapézio, né? E eu fiz esse trapézio aqui semelhante, né? Esse verdinho aqui, ó, é semelhante ao amarelinho. Então, eu fiz esse aqui primeiro, depois o que eu fiz? Eu multipliquei todas as medidas dele por 1,2. E aí, eu fiz esse. Então, por exemplo, aqui embaixo, nesse verdinho, valia 22. Aí, eu multipliquei por 1,2, aí passou a valer 28,4 aqui, ó. Aí, esse lado aqui, então, é a multiplicação desse de baixo por 1,2. Aí, eu multipliquei aqui também na lateral. Aqui valia 12, eu multipliquei por 1,2, deu 14,4. Aí aqui também, aí eu aumentei aqui para 14,4 e esse também era 12, aí eu multipliquei por 1,2, ficou 14,4. E aqui em cima também, aqui em cima era 14. Era 14, eu multipliquei por 12, por 1,2, aí eu obtive a medida aqui de cima, tá? Então eles são semelhantes. A primeira regra para figuras serem semelhantes são os ângulos, tá, gente? Os ângulos correspondentes têm que ser iguais. Então, por exemplo, ó, esse ângulo aqui de baixo do verde corresponde a esse ângulo aqui de baixo do amarelo. Então, quando eu sobrepor eles, as medidas têm que serem iguais. Então, ó, tá vendo? Tá igual, ó. Aqui em cima também, quando eu sobreponho o verdinho no amarelo, ó, aqui fica igual. De cá também, ó. Tá? Ó, os ângulos sobrepõem, então são iguais, ó. Fica certinho, tá vendo? E aqui embaixo também. Eu fiz de propósito, né? Eu já fiz a figura semelhante. Tá vendo? Então, a primeira regra para a gente ter figuras semelhantes é os ângulos correspondentes têm que serem congruentes, tá? Então, a primeira regra: ângulos correspondentes têm que ser congruentes. Congruentes é a mesma coisa que igual. A segunda regra é os lados correspondentes tem que ser proporcionais. Tá? Então, vocês podem anotar isso daí, pausa da videoaula, tá? Anota no post-it, cola aí, porque isso é muito importante, tá? Então, primeira regra, os ângulos correspondentes têm que ser congruentes, ou seja, os ângulos internos têm que ser iguais. Segunda regra, os lados correspondentes têm que ser proporcionais. Então, o que eu fiz aqui, ó? Eu peguei esse aqui e multipliquei todos os lados dele pela mesma medida. Aí, eu obtive esse aqui que é correspondente. Então, multipliquei todas as medidas por 1,2. Se eu quisesse fazer uma figura maior, se eu quisesse dobrar, eu ia dobrar todas essas medidas e aí eu ia ter uma figura o dobro dela.
mas eu ia ter que dobrar todas as medidas, né? O que eu fiz foi ampliar, multiplicar por 1,2 a medida de cada lado, tá? Então, o que eu faço em um lado, eu tenho que fazer em todos os outros. Se eu multiplico, o valor que eu multiplico de um lado, eu multiplico em todos os outros, para ficar, para ser figuras semelhantes. Então, ó, por isso que os lados correspondentes têm que ser proporcionais, tá? É isso que é proporcional. O mesmo valor que eu multiplico um lado, eu multiplico pelos outros, tá certo? E mesmo se eu for dividir, se eu for reduzir, né? For reduzir a figura, então eu vou dividir ao invés de multiplicar, né? Porque quando a gente divide, a gente diminui. Então eu divido por todos os lados pelo mesmo valor. Se eu quiser reduzir a figura, tá certo? Multiplicar eu aumento a figura, dividir eu diminuo a figura, tá certo? Bom, aí a gente tem um exemplo aqui, né? De um retângulo de 6 por 2 e um semelhante a ele de 3 por 1, né? Então, o que acontece, né? Do pequenininho para o grande, vamos fazer essa análise, né? Dobrou a medida, né? 3 vezes 2 dá 6 e 1 vezes 2 dá 2. Então, eu dobrei as medidas do retângulo pequenininho para obter o grande. E se eu fosse analisar ao contrário, né? Do grande para o pequeno, eu teria dividido, né? Se eu dividir 6 por 2, vai dar 3. Se eu dividir 2 por 2, vai dar 1. Então, o que a gente está analisando aqui? Que se eu pego uma figura pequena e eu vou dobrar as medidas dela, se eu dobro na horizontal, eu dobro na vertical também. Eu dobro todos os lados, né? E se eu vou diminuir ela, se eu pegar do grande para o pequeno, eu vou dividir, né? Eu resolvi dividir por 2, eu reduzi a figura pela metade. Então, se eu dividir o comprimento, eu divido a largura também, tá? Isso é muito importante. Bom, aí a gente tem um negócio chamado de razão entre os lados correspondentes, né? O que vai ser razão entre os lados correspondentes? Eu vou analisar quais são os lados correspondentes e eu vou montar uma fração e eu vou ver que esse resultado vai dar sempre igual. Quer ver? Ó, o 6 corresponde ao 3. Então, eu vou fazer 6 está para 3. Tá? Estou montando uma razão, porque razão é uma coisa que fração, tá certo? Então, isso aqui é uma razão. Então, 6 corresponde ao 3, assim como o 2 corresponde ao 1. Então, veja bem, eu estou pegando uma medida do retângulo grande para o retângulo pequeno para analisar, tá? Então, eu peguei do grande para o pequeno, ó, do grande para o pequeno. Para montar a outra, eu também tenho que pegar do grande para o pequeno. Se eu inverto, a minha proporção fica invertida. Aí vai dar errado, tá bom? Então, analisando aqui, ó, 6 dividido por 3 e 2 dividido por 1, os dois vai dar o mesmo resultado. 6 dividido por 3 é 2, 2 dividido por 1 é 2. Então, a razão entre os lados correspondentes é 2. Analisando aqui, né, do grande para o pequeno. Quer dizer que o grande é o dobro das medidas do pequeno. Ah, tia, mas e se eu fizer o contrário, né? Se eu quiser pegar do pequeno para o grande, essa razão vai dar invertida, vai dar metade. Do pequeno para o grande, o que o pequeno é em relação ao grande? Ele é metade. Então, essa razão vai dar metade, tá certo? Por exemplo, ó, o 3 corresponde ao 6 e o 1 corresponde ao 2. Se eu simplificar aqui, ó, 3 por 3 e 6 por 3, vai dar 1 sobre 2. Então, o que acontece? Aqui eu estou analisando do pequeno para o grande. O que o pequeno é em relação ao grande? Metade, né? E aqui eu analisei do grande para o pequeno. Do grande para o pequeno, o que o grande é em relação ao pequeno? O dobro, tá certo? O importante é o quê? A razão dá igual. Se eu fizer do grande para o pequeno, vai dar a mesma coisa. Ou, se eu resolver fazer do pequeno para o grande, vai dar a mesma coisa, certo? A razão entre os perímetros. A razão entre os perímetros, e qualquer um jeito tá certo, tá, gente? Então, vamos deixar essa daqui, ó, porque essa daqui, né? O número inteiro é melhor, né? Analisar, perguntar se do grande para o pequeno, ampliou, né? Melhor a gente analisar assim, que cresceu, ampliou do que diminuiu, né? A razão entre os perímetros. Perímetro é a soma de todos os lados. Então, vamos fazer o perímetro dessa figura, ó. 6 mais 6, 12. 12 mais 2, 14. 14 mais 2, 16. Então, o perímetro desse aqui deu 16. E o perímetro desse aqui, 3 mais 3, 6. Mais 1, 7. Mais 1, 8, né? Então, tá. Então, eu vou fazer a razão entre os perímetros agora. Eu vou fazer do grande para o pequeno, tá bom? Porque aqui está do grande para o pequeno. Então, vamos lá. Perímetro do grande, 16. Perímetro do pequeno, 8. 16 sobre 8, ou seja, 16 dividido por 8, 2. Então, a razão entre os perímetros também é igual à razão entre os lados, tá?
Então, a razão entre os perímetros é igual à razão entre os lados, sempre. Bom, gente? E a razão entre as áreas vai acontecer uma coisinha um pouquinho maior. O que vai acontecer? Ó, vamos fazer a área. A área é base vezes altura. Base vezes altura, 6 vezes 2, 12. E 3 vezes 1, vou anotar aqui no cantinho, 3, né? Então, eu vou fazer a razão entre as áreas. A área do grande, 12. A área do pequeno, 3. 12 dividido por 3 é 4. Então, assim, poxa vida, mas deu diferente. Realmente, porque a razão entre as áreas é a razão entre os lados elevada ao quadrado, tá? Então, vamos supor que aqui tivesse dado 3. Vamos supor que a razão entre os lados deu 3. Consequentemente, a razão entre os perímetros também ia ter dado 3. Esse aqui é só eu fazer 3 ao quadrado, tá? Então, a razão entre as áreas é a razão entre os lados ao quadrado, tá? Ou entre os perímetros ao quadrado, porque as duas dão igual, tá? É só essa daqui que é esse valor elevado ao quadrado. Então, vamos supor, deu 5 a razão. Então, aqui ia dar 5, aqui também ia dar 5. A razão entre o perímetro ia dar igual. O que ia acontecer aqui? Aqui seria 5 ao quadrado, aqui ia dar 25, a razão entre as áreas, certo? Bom, é isso, gente, que a gente tem para analisar nesse momento sobre figuras serem semelhantes, tá? Para as figuras serem semelhantes, é isso que tem que acontecer. Os ângulos correspondentes têm que ser congruentes, os lados correspondentes têm que ser proporcionais, né? Conforme eu expliquei para vocês. E acontece isso daqui também. A razão entre os lados e a razão entre os perímetros dá a mesma. A razão entre as áreas é a razão entre os lados ao quadrado, tá certo? Até a próxima!